Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 21 de janeiro, dia em que a igreja celebra a memória de Santa Inês, Virgem e Mártir. O evangelho que vamos meditar se encontra em Marcos, capítulo 3, versículos 13 ao 19, que diz assim: Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, que fala sobre a escolha dos 12 apóstolos. Mas vamos ver alguns detalhes desse evangelho de hoje. Logo, o versículo 13, o primeiro versículo desse evangelho de hoje, diz o seguinte: Jesus subiu ao monte. O que significa no evangelho subir o monte? Ou na Sagrada Escritura, subir o monte? O monte é o lugar do encontro com Deus, o monte é o lugar onde Deus se manifesta. Se a gente for analisar a Sagrada Escritura, a gente vai perceber que os grandes eventos, os grandes acontecimentos se deram no alto do monte. Por exemplo, as tábuas da lei no Antigo Testamento, monte. A gente pode lembrar aqui também a transfiguração de Jesus no monte. Jesus foi crucificado aonde? No Monte Calvário. A gente poderia pensar aqui em outros também, mas só para a gente perceber que os grandes acontecimentos na Sagrada Escritura aconteceram no monte, onde Deus se manifesta, onde Deus se revela, onde o homem, onde a pessoa encontra Deus. Então, Jesus subiu o monte. E claro, se subiu o monte, é para estar a sós com Deus. Ele faz aquele momento de intimidade, ele vive aquele momento de intimidade com o Pai. Interessante é que Jesus sobe o monte para fazer uma escolha. Ele vai escolher os 12 apóstolos. Ou seja, mais um acontecimento importante. A escolha dos 12 apóstolos. A escolha daqueles que seriam as colunas da igreja. Então, é um acontecimento muito importante. Então, primeiro detalhe, Jesus subiu o monte. Depois, chamou os que ele quis. Chamado de Deus. Deus é livre na sua escolha. Ele chamou os que ele quis. Chamou os que ele quis. Ou seja, para quem é escolhido por Deus, e claro que cada um de nós é escolhido por Deus. Todos nós somos. Mesmo que para vocações específicas diferentes, para missões e ministérios diferentes, mas todos somos escolhidos. E se somos escolhidos foi porque Deus quis. Dentro da dinâmica do cristianismo, da fé cristã, não somos nós que nos auto-escolhemos, não. Por exemplo, eu não me escolhi para ser padre. Não. Deus que escolheu. A escolha de Deus. Ele escolhe os que ele quer. Se você hoje é uma pessoa casada,
Se você recebeu o sacramento do matrimônio, o matrimônio também é vocação. Vocação é chamado. Quem foi que chamou? Quem foi que escolheu? Deus. Portanto, você que é casado, você é escolhido de Deus. Você, esposo, você é um escolhido de Deus. Você, esposa, você é escolhida de Deus. Viva como escolhido. Viva como escolhida de Deus. Então, ele chamou os que ele quis. Mas aí tem outro detalhe. Não basta o Senhor escolher. Não basta o Senhor chamar. Diz o Evangelho. E foram até ele. E foram até ele. Não basta dizer que foi escolhido por Deus, se você não vai a Jesus. Não basta. Se você foi escolhido por Deus, chamado, eleito, você precisa ir até aquele que te chamou. Ou seja, você precisa responder ao chamado. Você precisa responder a essa escolha. Você precisa dar uma resposta generosa para aquele que te chamou. Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo. Então responda ao chamado. Deus te chamou para quê? Essa é a pergunta que eu te faço hoje. Para que Deus te chamou? Para qual vocação? Para qual missão? Para qual ministério? Para qual serviço? Vá até Ele e responda. E responda. Então, depois, e foram até Ele, no versículo 14, São Marcos vai dizer: então Jesus designou 12. Veja, outro detalhe, 12. Por que 12? Para lembrar as 12 tribos de Israel no Antigo Testamento. Os 12 apóstolos, as 12 colunas. A partir da fé desses 12, o novo povo de Deus seria formado. Então ele escolhe 12. Outro detalhe. Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar. Então veja, quem é escolhido de Deus ou por Deus não pode se afastar de Deus. Não pode se afastar da vida de oração, não pode. A partir do momento que a gente se afasta da oração, a gente deixa de responder com generosidade ao chamado de Deus. Não basta dizer que é chamado, que foi escolhido por Deus, se não se permanece com Ele. Então o Evangelho está dizendo, para que ficassem com Ele, para que vivessem unidos a Ele, em profunda união com Ele, para que ficassem com Ele e para enviá-los a pregar. Quantas e quantas pessoas hoje na igreja que falam até muito de missão. Aí ficam repetindo a palavra do Papa Francisco. Olha, saiamos. Né? Temos que ser uma igreja em saída. O Papa tem repetido isso, o Papa tem falado isso muito. E quantas vezes nós repetimos isso? Saiamos. Mas o nosso sair ou a nossa saída para a missão, quantas vezes não é precedida por uma profunda vida de união com Deus? Quantas vezes nós queremos sair, mas vazios de Deus? Não dá. Então, veja, repito, para que ficassem com Ele e para enviá-los a pregar, com autoridade até para expulsar os demônios. É esse o ensinamento do Evangelho de hoje. E assim como Jesus fez história com aqueles 12 apóstolos, hoje Jesus quer continuar fazendo história com você, com a sua vida.
Afinal de contas, você também é um escolhido de Deus. Você também foi chamado. A você foi dada uma missão. Como você tem respondido? Você precisa responder. Mas acima de tudo, nunca esqueça. Diante da sua escolha, a sua escolha só terá sentido se você viver unido a Jesus. Profunda união com Ele. A sua missão só terá razão de ser e de existir se for alimentada pela união com Cristo. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.